começarmos a orar, salvaremos vidas, salvaremos vidas. E eu queria convidar você, meu irmão, a estender a sua mão aqui na direção da Jaqueline, que vai trazer a palavra para nós e apresentar a vida dela. Fala assim: Senhor Jesus, eu apresento a vida da Jaqueline, apresento o seu coração, apresento a sua vida, tudo que ela preparou nesse momento, para esse momento. E Senhor Jesus, derrama por intercessão da Imaculada Conceição o teu Espírito Santo sobre a Jaqueline, sobre tudo que ela preparou, mas especialmente derrama no coração dela a alegria de te pertencer, a alegria de estar aqui, é o mais importante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Primeiramente, muito obrigada pelas orações. Bom dia, Seara! Achei meio fraco. Bom dia, Seara! Aê! É muito bom estarmos reunidos hoje aqui, nessa manhã de domingo. Que bom que você escolheu estar aqui, né? Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo também você que está em casa. Que a paz do Senhor entre na sua casa nesse momento, na sua família. Como já foi falado aqui, meu nome é Jaqueline, eu tenho 26 anos, eu sou natural lá da cidade de Ubá. Tem alguém de Ubá aqui? Não tem, não veio ubaense para o Ceará. Eu sou de Ubá, que é aqui pertinho. Em 2017, eu vim fazer História aqui na UFV e acabei ficando. E desde então, eu sigo na Renovação Carismática Católica de Viçosa, no grupo de oração Cenáculo do Senhor, que acontece toda segunda-feira na capela da UFV, às 19 horas. Então já estão aí todos convidados a participar conosco do Cenáculo, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Enfim, hoje eu já quero começar essa manhã provocando cada um de vocês. Quem aqui gosta de desafio? Levanta a mão. Ih, gente, vocês não gostam de ser desafiados, não? Ai, meu Deus, e agora? Eu quero propor um desafio para vocês. Um desafio fácil. É tranquilo, vocês vão aceitar. O primeiro passo vocês já concluíram, que é dedicar um feriadão, um carnaval, a estar aqui no Ceará. É estar aqui hoje, na presença de Deus. E o segundo passo desse desafio é uma entrega radical e decidida à presença de Deus. Esse daí é um desafio que vai exigir um pouco mais de nós, porque exige decisão. Então eu quero que você já vai repetindo no seu coração: Senhor, eu me decido por Ti nesse dia. Eu me decido por estar na Tua presença, por fazer uma mudança radical na minha vida. Você quer isso? Você quer experimentar o novo de Deus para a sua vida? Ou você quer voltar para casa como se nada tivesse acontecido? Então vamos ficar atentos àquilo que o Senhor tem para falar hoje nos nossos corações. Porque hoje o Senhor tem preparado um novo para a sua vida. Ele quer transformar o seu coração, Ele quer transformar o seu trabalho, Ele quer transformar a sua família, a sua realidade financeira, Ele quer transformar a sua saúde mental, física. Você está preparado para esse desafio? Tá? Então bora lá. Então, para compreender um pouco mais sobre isso que o Senhor tem a falar para nós nesse dia, eu convido vocês a pegarem a passagem. Todo mundo está com a palavra de Deus? Aqui, ó, eu estou com a minha pequenininha.
A palavra de Deus lá em Mateus 7, versículo 7 ao 12. Vamos lá ouvir a palavra de Deus. Mas vamos antes só clamar mais um pouquinho o Espírito Santo, para que Ele venha iluminar os nossos pensamentos, abrir o nosso coração. Essa ladainha eu acho que todo mundo conhece, e vocês vão rezar ela comigo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E a palavra do Senhor começa assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho se lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quem mais o vosso Pai Celeste, que dará boas coisas aos que pedirem? Tudo o que quiseres que os homens vos façam, fazei vós mesmos. Esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Esse trechinho que nos ensina muito, muito. Ele foi tirado, né, a gente pegou aqui, do Sermão das Montanhas. O que é o Sermão das Montanhas? Sermão das Montanhas são diversos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo a uma multidão. Tem um povo que se reúne em volta de Jesus. E Jesus está ensinando, falando. E dentre os muitos conselhos que o Senhor dá no Sermão das Montanhas, um deles é muito precioso para nós. É no Sermão das Montanhas que Jesus ensina-nos a rezar a oração do Pai Nosso. Como que inicia a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu. Então Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Jesus, que é o Filho predileto de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar. Ele veio nos ensinar que Deus é o nosso... Espera aí, vamos de novo. Jesus, que veio ao mundo para nos ensinar e nos libertar, Ele veio também nos mostrar que Deus é nosso... Amém. Deus é o nosso Pai, mas não qualquer Pai. É um Pai que nos ama, é um Pai que cuida, é um Pai que não abandona, é um Pai que nos olha com carinho, é um Pai que sabe de todas as nossas necessidades, sabe aquilo que há no mais íntimo, mais profundo do nosso coração. Deus é o nosso Pai. Você se recorda com constância, todos os dias na sua vida, que você tem um Pai? E não um Pai qualquer, um Pai Deus, que te ama, que cuida de você. Você tem costume nas suas orações a chamar a Deus de Pai? Por exemplo, acordei de manhã, oi meu Pai, bom dia. Você faz isso? Você se lembra que Deus é o seu Pai? E que Ele cuida de você? Que Ele olha as necessidades do seu coração? Deus é o nosso Pai, é o nosso Papai do céu. Quando a gente é criança, na nossa inocência, a gente chama Papai do céu, né? Mas aí a gente vai criando e as coisas vão acontecendo nas nossas vidas
E a gente vai perdendo essa docilidade de chamar Deus de Pai. E a gente precisa olhar para Deus todos os dias da nossa vida, com esse olhar de criança, de filhos que necessitam da presença de Deus. Nós necessitamos de Deus. Não há caminho, não há vida fora de Deus. Nosso coração, como dizia São Tomás de Aquino, anseia por Deus e só descansará quando nele repousar. Então, durante toda a nossa vida, o nosso coração vai ansiar por esse Deus e só vai descansar quando nele repousar. Então, esse anseio de Deus sempre nos movimenta ao encontro com Ele. Esse anseio no nosso coração, que está lá desde quando, desde antes da gente nascer, enfim, esse anseio por Deus, ele precisa ser alimentado com a presença dEle. Precisamos buscar todos os dias esse encontro, essa presença, esse estar com Deus. E não é qualquer Deus, é o Deus, pensa só, é o Deus que criou o universo. Na oração do credo, a gente começa assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, o nosso Deus Pai é o Criador do céu e da terra. Como a gente cantava na música, é Ele, né, que fez ali o mar se abrir, foi Deus. Esse mesmo Deus que está aqui hoje e deseja conversar conosco. A humanidade, ela tende a colocar Deus na história e limita Deus ao tempo. Vou explicando. Deus, esse Deus todo-poderoso de hoje, que age no meio de nós, é o mesmo Deus que há milhões de anos atrás disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se a água, e apareceu a água. Faça-se o firmamento, e apareceu a terra. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que estava ali com Noé e falou para ele colocar aquele cajado e o mar se abriu. É o mesmo Deus. Deus não muda. Mas só que a humanidade colocando ele no tempo, imagina que o Deus de agora, o nosso Deus do presente, ele é diferente daquele Deus que criou tudo, que criou todas essas árvores aqui, ó, que estão em volta aqui desse espaço. A gente tende a imaginar que com o tempo Deus se manteve distante. Mas olha que doideira! O mesmo Deus que criou o céu e a terra, o poder dele é o mesmo. O poder dele é o aqui, o agora, no meio de todos nós. Se a gente for pensando isso, e essa palavra, essa verdade, for adentrando no nosso coração, agora eu te pergunto: por que você tem medo? Por que você desconfia da ação de Deus na sua vida? Esse Deus poderoso, que fez todas as aves do céu, que fez todas as plantas, que fez cada formiguinha, que te criou. Por que você tem medo? Por que você é inseguro? Por que você é preocupado? Às vezes, acontece porque nós desconfiamos do poder de Deus nas nossas vidas. E essa desconfiança, ela tem origem no nosso coração. Ponto. A desconfiança, às vezes, ela acontece devido ao pecado. A natureza humana, né, carrega ali o pecado original. E com o tempo fomos feridos por esse pecado. O que sentiu Adão e Eva quando pecaram? Vergonha, medo de Deus, desconfiaram do amor de Deus. E isso passou por todas as gerações. O pecado entra no mundo e deixa em nós essa marca do medo.
Então, muitas vezes, os nossos pecados colocam em nós a sensação de indignidade em relação ao poder de Deus. Mas Deus, que é pura em misericórdia, Ele não olha os nossos pecados. Ele sabe do barro que nós somos feitos. Ele sabe das nossas fragilidades. Ele sabe das necessidades do nosso coração. Ele olha por nós. Ele sabe, Ele olha, porque Ele é um Pai de amor. Outro ponto também, os nossos relacionamentos humanos, principalmente dentro da nossa casa, fere essa relação com Deus Pai. Exemplo, o seu relacionamento com seu pai aqui da terra, fere o seu relacionamento com Deus Pai. Às vezes, né, os nossos pais aqui são humanos. Eu não sei a história de cada um de vocês. Tem muitos aqui que nunca receberam um abraço do pai, um beijo, um eu te amo. Muitos aqui que nunca sentaram no colo do pai. Eu não sei da realidade de vocês. Essa realidade ferida com o nosso pai aqui da terra atrapalha, coloca um obstáculo na nossa relação com Deus. Às vezes o nosso pai aqui da terra, né, cada um tem a sua história, abandonou, foi infiel à mãe durante o relacionamento. É um pai que batia, que xingava, que falava para você que você não ia dar certo. Todas essas feridas desse relacionamento são um obstáculo, às vezes, para nos relacionar com Deus, porque transferimos para Deus que é Pai, essas marcas que foram deixadas no nosso coração. Mas Deus que é Pai, Deus que é amor, Deus que sempre olha por nós, Ele sabe de todas as necessidades do nosso coração. Ele sabe, Ele enxerga essas feridas que ficaram em nós, e Ele quer curar cada uma dessas feridas, desse relacionamento que ficou machucado ao longo dos anos. Ele olha o nosso coração, Ele quer encontrar o nosso coração. É aí que está a força da oração. A força da oração está nesse encontro pessoal com esse Pai que é fiel, que é bondoso, que é cuidadoso, que te diz eu te amo todos os dias. A força da oração não está nas mais belas palavras, eloquentes, perfeitas, aquela oratória perfeita, não está. A força da oração está na confiança resgatada pela cura de todas as nossas feridas. Está na confiança. Senhor, eu confio em Ti. É uma confiança de uma criança. Sabe quando a criança, ela está ali, às vezes no espaço um pouco mais alto, aí tem o pai, e a criança se lança no colo do pai? Sabe que aquilo é perigoso, mas ela se lança. É isso, é essa confiança de filhos, de filhinhos de Deus. Então a força da oração se reside nisso. Então o primeiro passo para rezar é reconhecer esse Deus. A oração começa com: oi, meu Deus. E não um Deus qualquer. É um Deus que te ama. Esse Pai que cuida de você. E a partir do momento desse reconhecer, a gente segue colocando para Ele tudo que está no nosso coração. Que é o que a palavra fala. É quando a gente pede, é quando a gente busca, é quando a gente abre a porta. Então, a oração é a conversa com o nosso Pai, o nosso Pai de amor. É na oração que a gente vai falar de tudo com Deus, é de tudo mesmo. É falar das nossas alegrias, é falar das nossas tristezas, das nossas preocupações. É na oração em que a gente abre o nosso coração, fala daquilo que é fracasso, daquilo que é preocupação diária, daquilo que é anseio, daquilo que é sucesso. Deus se interessa por cada detalhe das nossas vidas.
Deus se interessa pelas pequenas coisas. Por isso que a oração se faz no cotidiano. É como um casamento, né? No casamento você precisa todo dia, no relacionamento, todo dia alimentar aquele amor, conversar, cuidar. Assim também é o nosso relacionamento com Deus. Tem que ter cuidado diário, todos os dias. Falar com Deus nas circunstâncias, com simplicidade, chamando a Deus para as nossas vidas. Chamando a Deus para estar conosco no nosso cotidiano, na nossa vida circunstancial. E pedindo para que Ele olhe cada ponto da nossa vida. É acordar com Ele de manhã, falar: Senhor, bom dia. O que vamos fazer juntos hoje, né? Jonas Abib tem um ensinamento que ficou para toda a comunidade, que é: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? É acordar com Deus, é levantar, tomar café e ir para o trabalho com Ele. Tudo na nossa vida tem que se converger em oração, para que assim a nossa vida seja uma vida orante, uma vida de constante presença de Deus, para que nos momentos difíceis, que eles virão, é uma certeza que todo mundo tem, que os momentos difíceis, eles irão chegar para todo mundo. Ninguém está livre do sofrimento. Ai, quem dera, ninguém está. Todo mundo aqui vai passar por algum sofrimento. Mas quem está com Deus nunca está só. E nos momentos difíceis, Deus estará ali conosco. Deus estará ali, segurando a nossa mão, nos olhando, nos mantendo de pé. Mas para isso nós precisamos alimentar todos os dias essa amizade, essa confiança em Deus. Porque Ele olha para os nossos corações, Ele sabe das nossas necessidades. Antes mesmo de pedir a Ele algo, às vezes a gente chega numa oração pedindo a Ele algo, Jesus já sabe, Deus já sabe daquilo que do nosso coração necessita. Às vezes a gente está ali, né, começar uma oração: oh, Jesus, eu queria muito tal coisa. Por exemplo, eu vou falar da minha realidade de vida agora. Oh, Jesus, eu queria muito casar. Nossa, meu namorado já está me enrolando, já tem 4 anos, Jesus. Nossa, eu quero tanto isso, Jesus. Já cansei de esperar, Jesus. A gente fica ali ansioso. A minha necessidade. Mas Jesus olha para mim e fala assim: minha filha, não é o tempo, não é o momento. Segura a onda aí. Porque Ele sabe das necessidades do nosso coração. Ele sabe aquilo que a gente precisa. Eu não sei se vocês já passearam com uma criança no supermercado. Já? Todo mundo já teve essa experiência. Aí você está passeando ali com a criança, aí você passa na seção de chocolate. Aí ela já te puxa. Aí você vai: você: não, filhinho, agora não. Aí você está passeando com a criança, aí passa ali, não sei se você já foi no supermercado de escola, a de chocolate já está ligada com a de brinquedos. Eu acho que aquilo ali tem uma lógica comercial. Aí você passa com a criança, aí você dá a volta, aí estão os brinquedos. Ai, Senhor, misericórdia. E a criança: não, eu quero. Se joga no chão e começa a rolar. Aí você olha: misericórdia. Às vezes, na nossa vida, a gente é essa criança birrenta, que a gente passa nas prateleiras, principalmente nos comparando com a vida dos outros, e quer aquilo, eu quero aquilo para mim. Mas Deus sabe, assim como um adulto sabe aquilo que é bom para uma criança, Deus sabe aquilo que é bom para o nosso coração. É como você dar um brinquedo de vidro para uma criança de 2 aninhos. Pode ser que caia, quebre, e os cacos vão machucar a mãozinha daquela criança. Às vezes é isso. A gente quer algo, mas não é o momento certo. Mas não quer dizer que não é o momento certo, que você vai deixar de pedir e insistir naquele propósito que Deus mesmo colocou no seu coração. Às vezes é um sonho que você tem, uma intenção, um desejo de realizar. Você tem aquele desejo, sei lá, comprar uma casa, um carro, mas ainda não foi o momento. Você está ali pedindo. Às vezes você precisa pedir muito mais. Porque Deus
no momento que você está ali, fiel à oração, persistente, pedindo a Ele, contando com a intercessão de Nossa Senhora, Ele já está preparando o seu coração para receber essa bênção que Ele quer te dar. A criança de 2 aninhos, com um brinquedinho de vidro, não é o momento. Mas pode ser que um dia ela vire uma adolescente. Aí sim, ela vai saber lidar com aquilo, né? Então é assim com as nossas vidas. Deus é o melhor pedagogo da nossa alma. Ele sabe nos ensinar, sabe nos educar, porque Ele sabe do barro que a gente é feito. Porque foi Ele que nos fez. Ele conhece a intimidade da nossa alma. Ele sabe de tudo. Se Ele sabe de tudo, Ele sabe o tempo de todas as coisas. Eu queria dizer para você, meu irmão, não desista. Não desista de orar. Não desista de clamar. Não desista de pedir a Deus aquilo que está no teu coração. Se você tem rezado por um familiar que passa por problemas de alcoolismo e a realidade dessa pessoa não muda, ou você tem rezado para uma pessoa que tem problemas com drogas, tem rezado por a conversão dela, e aquilo, né, ou a conversão do seu pai, uma mudança de temperamento, de jeito de ser, uma conversão pessoal na fé, e você reza por aquela pessoa, e aquela pessoa não muda. Parece você falando assim: Senhor Jesus, que coração de pedra, não transforma, não muda. E você vai ficando, você perde a esperança naquela pessoa. Você perde a esperança na salvação daquela pessoa. Então o Senhor está te dizendo: não pare de rezar, não pare de interceder, não pare de clamar a Deus pelas pessoas que você ama. Porque Deus quer elas perto dEle também. E à medida que você vai rezando, vai pedindo a Deus, Deus também vai curando o seu coração, para aprender a amar mais, para não desistir, para sofrer, se sofrer, né? Porque nós podemos sofrer um dia, sofrer com sentido. E assim nós vamos todos os dias colocando as nossas orações. A oração poderosa não é aquela que funciona como um passe de mágica. A nossa realidade atual, ela está tão acostumada com aquilo que é instantâneo. Por exemplo, comprei um livro essa semana, ele chegou com 2 dias. Então assim, é tudo instantâneo, é tudo agora, tem que ser agora. A criança birrenta, agora. Que a gente para de compreender que a força da oração não está nessas coisas mágicas, nas soluções mágicas, mas na constância, na persistência, na garra de não desistir. Deus faz milagres na hora? Faz. Deus é poderoso demais. O poder dele é imensurável. Se ele quiser fazer um cadeirante andar, ele levanta. O mudo falar, faz o mudo falar. É instantâneo. Mas normalmente o milagre acontece todos os dias, nas circunstâncias, no contato direto com esse Deus que é amor. E para ter esse contato direto com esse Deus de amor, às vezes é simples. Como eu falava anteriormente, às vezes a gente quer fazer oração, a gente quer o cenário ideal. Vou acordar 4 horas da manhã, muito bom, com o Frei Gilson, acender uma vela, um negócio, uma imagem grande, muito bom, isso é um cenário ideal. Mas às vezes não, é nos cenários mais improváveis que a gente vai se encontrar com Deus, que a gente vai falar com Ele as nossas necessidades. Às vezes é com as palavras mais simples. Eu não sei, quem aqui é velho de renovação e tal, já vai conhecer. Tem uma música que fala um pouco sobre isso. E eu vou parafrasear a história da música e vocês vão saber que música é. A música é do padre Antônio Maria. E ele conta a história de um senhor chamado Zé. Vocês conhecem essa história? Vocês vão conhecer. É um senhor chamado Zé. Era um senhor que todos os dias, piamente, ia
na igreja e chegava diante de Jesus e falava: oi, Jesus, aqui é o Zé. E saía. Aí ele todo dia ia lá, chegava na frente de Jesus: oi, Jesus, aqui é o Zé. Aí o padre, né, vendo aquilo, assim, as doninhas da igreja, as senhorinhas também vendo aquilo, dizem: nossa, que jeito mais estranho, né, de rezar, de cumprimentar a Deus, né? Ele falava: oi, Jesus, aqui é o Zé. E ele ia todos os dias visitar Jesus e falar: oi, Jesus, aqui é o Zé. Falava alto, todos ouviam e achavam engraçado, cômico essa situação. E um dia, Zé ficou doente. Ele sofreu um acidente e foi no hospital. Só que ele não tinha família, ele não tinha ninguém por ele. E todos os dias de manhã, uma luz entrava no quarto e dizia: oi, Zé, aqui é Jesus. Todos os dias de manhã entrava uma luz e falava: oi, Zé, aqui é Jesus. Tá vendo como é simples? Deus reside no simples, nos que são humildes, pequenos, pois reconhecem a sua grandeza. É simples. Falar com Deus é simples. Vai imaginando aí. É só chegar na capela, vou falar o meu nome, né? Oi, Jesus, aqui é a Jaqueline. A gente fala assim, numa inocência, né? Mas a gente sabe que Deus sabe o nosso nome. Ele nos chama pelo nome. Mas é a simplicidade de se apresentar, reconhecer: oi, Jesus, aqui é fulano. Eu quero falar disso, disso, disso. Quero contar com você para isso, isso e aquilo. Aí reside a força da oração. É na humildade, é na fidelidade, né? Essa palavra aqui, o buscai, o batei, é a fidelidade, a persistência, é não desistir desse relacionamento com Deus, porque Ele te espera. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa de muito valor. O seu valor é o preço de um Deus crucificado. O seu valor é do tamanho de um amor de um pai que doaria a vida, que doou a vida por você. Então, Ele te espera. Ele deseja o seu coração. Ele é apaixonado pelo seu coração. Então vamos todos os dias buscar a Deus. A força da oração está nisso, na persistência, na confiança, no desejo em fazer a vontade de Deus. Porque um pai que é bom, ele sempre dá o melhor para nós. Voltando aqui o que a própria palavra diz: se nós que somos maus, né, fazemos às vezes coisas erradas, a gente não tem coragem de dar uma pedra para alguém que tem fome. Se a gente que é ruim assim, vaso de barro, se a gente é capaz de fazer tantas coisas boas a alguém que necessita, quem dirá a Deus que é o puro bem, o absoluto bem, o autor de todas as coisas. Ele nos dará sempre aquilo que é melhor para nós. Ele nos dará amor quando a gente precisa. Ele será a nossa companhia quando a gente estiver sozinho. Ele será a cura das nossas feridas espirituais, psicológicas. Ele será o alimento quando a gente tiver fome. Ele não vai deixar faltar nada na sua casa, nada na sua vida. Porque Ele é bom. Ele é esse Pai que cuida, esse Pai que zela por nós.
Mas às vezes na nossa vida de oração a gente tem diversas dificuldades. A gente passa por diversos desafios, a gente fica desanimado. Mas com isso também nós temos a presença de Nossa Senhora. Ela que soube entender, compreender Deus em sua perfeição. Nossa Senhora, ela vivia em oração. Pensa o que foi os 9 meses de gestação de Maria, ela com Jesus aqui no ventre, o próprio ostensório. Então, precisamos aprender também com a Virgem Santíssima a falar com Deus, a conversar, que ela como mãe, Nossa Senhora é maravilhosa, né? Ela como mãe, às vezes sabe qual é o jeitinho certo de convencer o filho dela. Às vezes ali de apressar uma graça que a gente precisa, porque Deus sabe o nosso coração, mas as necessidades do coração, mas às vezes Ele quer que a gente batalhe também, quer que a gente vai podando, lapidando a nossa alma. Mas Nossa Senhora como mãe, ela fala assim: ô meu filho, eu sei, talvez não é o tempo, mas pensa direito, quem sabe, né? Mulher tem esse toque, né, de conseguir ali, dar um jeitinho, acalmar, orientar. Que tal se for desse jeito? Nossa Senhora é aquela que zela por nós, a nossa advogada. Então, quando a gente não sabe o que orar, como devemos falar, podemos pedir a intercessão dela. Que ela também, como esposa do Espírito Santo, peça também a graça do Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo também nos ensina a falar como deve, a pedir o que realmente nós necessitamos. Porque às vezes a gente quer alguma coisa, mas na verdade o nosso coração precisa de outra. Pedimos a Maria, Maria que sempre olha ao nosso favor. A Virgem Santíssima, ela sabe às vezes o que a gente precisa e pede à mãe que o filho atende, pede a Maria que Jesus atende. E ela também vai nos ensinar a sermos perseverantes, persistentes. Ela vai estar junto quando a gente pedir, ela vai estar junto quando a gente buscar essa graça que nós necessitamos. Ela vai estar junto conosco quando nós batemos ali na porta e ela nos será aberta. Pedi, buscai, batei, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Essas são as promessas de Deus para a nossa vida. Essas são as promessas de Deus para a sua vida. Porque você é um filho e uma filha amada de Deus. Que a gente já possa colocar em prática isso que a gente aprendeu, né? Como eu disse, eu sou formada em História e eu acho que toda teoria ela tem que ser colocada em prática. Então, se a gente aprendeu, a gente vai começar agora a colocar em prática o que é essa oração. E fazer também, já que é o começo do dia, a gente vai fazer de todo o nosso dia aqui no Seara um momento orante. Todas as circunstâncias aqui do Seara serão encontros com Deus. As pregações, as músicas, os momentos que você vai lanchar, comprar alguma coisinha por aí. Tudo aqui é canal de oração, porque foi pensado para que você tenha o seu encontro pessoal e transformador com esse Deus que te ama. Amém? Ô Jaque, eu não acredito que as coisas são coincidências, não. A gente que é da renovação carismática, a gente acredita que tudo é providência de Deus. Nada é coincidência. Hoje está aqui Irani comigo, está intercedendo aqui no palco. Eu na equipe de pregação e Jaque pregando uma palavra que converteu a minha vida e a vida de Irani. O primeiro trabalho que eu fiz para a renovação carismática, quando eu entrei na renovação, foi cura e libertação.
Eu entrei para a cura e libertação e ali fiquei um bom tempo depois que eu vim para o ministério de pregação. E um dia, Jaqueline, a cura e libertação tinha uma moral muito grande dentro dos hospitais, como tem até hoje. Eu não estou fora do ministério, eu não sei como é que funciona, mas o próprio povo do hospital chamava a gente para rezar para os enfermos que estavam mais doentes e que estavam à beira da morte. A gente entrava e saía do hospital a hora que a gente queria, e no outro dia as atendentes ligavam a falar a notícia que deu da pessoa que a gente rezou. Um dia eu estava tomando uma sopa lá em casa, Irani, vizinha minha, era coisa de metros. Uma pessoa veio do hospital e falou assim: tem uma pessoa à beira da morte, uma adolescente com problemas sérios cardíacos que não aguentava a viagem para BH. E essa pessoa virou e falou assim para a gente: vai rezar porque ele vai morrer. Eu terminei de tomar minha sopa, fui lá e busquei Irani na casa dela. Nós fomos rezar para esse adolescente. Ele pulava em cima da cama assim, não tinha CTI, não tinha nada infeccioso, e o quarto pipocando de gente. Os médicos não estavam nem aí mais. Por quê? Ia morrer mesmo, ele ia morrer. Então que diferença fazia? O quarto está com 2, 3 pessoas ou está com 30? Mas eu assustei com aquela montoeira de gente quando nós chegamos e falei assim: gente, por favor, deixe-nos a sós, eu e a menina que a senhora que vai rezar comigo aqui, e os pais só, e vocês podem dar licença, depois vocês voltam. É quarto pipocado de gente, e foi saindo gente uma atrás da outra. Nós falamos: vamos rezar, Irani. Eu de um lado, Irani do outro na cama, e começamos a rezar por aquele adolescente. E qual que é a palavra que Deus deu? Pedis e vos darei, buscais e vos será aberto, vos achareis, buscais e será, bateis e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se este lhe pedir um pão, ou dar-lhe-á uma serpente se este lhe pedir um peixe. Até o seja cozinha, Irani, que só aqui é mal. Eu vou dar o que vocês pedirem, porque eu sou o pai. Gente, eu tremia. E falei assim: eu estou te dando essa palavra que eu vou levantar esse cara, então pode falar. Nós rezamos, e o Jacozinho, borra a bota. Isso é para minha conversão, converteu minha vida. Eu chamei a mãe depois e falei para ela assim: olha, o Senhor pode levantar o seu filho, pode curá-lo. Mas não era isso para falar. Eu falei em entre linhas, porque eu tinha medo do que poderia acontecer. Eu baqueei na fé, porque não era para falar ele pode levantar seu filho, mas dizer ele vai levantar teu filho, ele vai ficar curado. Gente, eu fraquejei na fé e fui para casa. Eu não dormia, porque não era isso para falar. E a mulher, nas entrelinhas que eu falei, a mulher cresceu a fé daquela mulher, da mãe. E eu passei a noite em claro e fui trabalhar no outro dia. Para minha surpresa, ligaram para mim de manhã cedo e falaram assim: aqui do hospital São Sebastião, São João Batista. E eu falei assim: ah, meu Deus, morreu. Aí ele pegou e falou assim: Jacozinho, o adolescente que você e Irani rezou, ele está sentado na cama tomando café com bolacha, porque o que vocês pediu, Deus deu. Nunca mais eu ousei duvidar do que Deus falou para mim. E eu quero dizer para você, qual que é o seu impossível? Deus quer dar, porque todo aquele que pede recebe. Às vezes não é no tempo da gente, às vezes vai demorar um pouquinho, mas Deus dá, porque Deus é bom. É isso que foi pregado brilhantemente. Deus é bom e Ele dá no tempo dele. Então creia, se você veio para aqui hoje trazendo o impossível, creia, Deus vai dar no tempo certo, se isso for bom. Então fique de pé. Preciso rezar, preciso cantar, mas creia. Aquele menino estava morto em vida,
Conte Nos dá conosco. o que a gente pede. Há uma promessa que quer se cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi e receberei. Pedi e receberei. Toma posse disso. Há uma promessa que quer se cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi e receberei. Nenhum mal irá se Nenhum resistir. mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus Quando declarar. a boca de Deus Declara milagres. milagres Neste lugar. Erga o seu braço, nesse meu irmão, e lugar. canta. Seu orar, seu clamar. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, Seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. pode de ser mais meu forte. Deus. Seu orar, Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. seu orar. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Nós vamos cantar essa música de novo. Mas antes da gente cantar, qual é a muralha que se encontra diante de você agora? Qual é a muralha que Deus precisa colocar no chão agora? Pelo poder, pela força da oração. Eu te convido, erga o seu braço mais alto que você conseguir. E nós vamos cantar essa música novamente. E nós vamos tomar posse de que Deus já está colocando por terra toda a muralha que se encontra diante de nós. Então declara, há uma promessa que quer se cumprir. Cantemos. Há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi e Pedi receberei. e receberei. Mais uma vez, há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. Pedi e receberei. Pedi e Então receberei. declara, nenhum mal irá resistir. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se Os abrir. mares irão se abrir. Quando a boca de Deus Quando a declarar. boca de Deus declarar Milagres neste lugar. Milagres Então declara, Seara, com força. Força, seu orar. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Só as vozes. Seu orar, seu clamar, as muralhas Força. não resistirão ao poder. Mais uma de vez, meu só as vozes. Seu orar. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao Todo poder mundo. de meu Seu orar. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Meu irmão, e continua com as suas mãos pro alto. E agora nós vamos orar e clamar. A Jaque falou durante a pregação que nós precisamos chamar a Deus de Pai e pedir aquilo que é necessário. Meu irmão, então convido você agora com os braços erguidos, falar ao Senhor que é o seu Pai e falar: Pai, eu te apresento hoje aqui o que eu mais necessito.
não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Deus manda um recado para cada um de nós que estamos aqui. Deus quer nos dizer que aquilo que é urgente, que não dá para esperar, quando nós pedimos, Ele vem em nosso auxílio. Pedi e recebereis, como nós acabamos de escutar. Mas Deus tem também um recado para cada um de nós. O que Ele mais quer nos dar, o que Ele mais quer conseguir para as nossas vidas, é a intimidade, o estreitamento do relacionamento nosso com Ele. Confio. Ele vem nos dizer nessa manhã que para Ele nada é impossível, mas Ele nos deu livre-arbítrio e Ele quer a nossa colaboração, Ele quer o nosso sim. A Jaqueline nos falou de pessoas que têm tinha dificuldade no relacionamento com o pai. E essa situação já me aconteceu também durante um tempo da minha vida. E eu percebi, quando Deus me curou, que a dificuldade no relacionamento com o pai dificultava também o relacionamento com o Filho e com o Espírito Santo. E no momento em que eu fui destravada, no momento em que eu fui curada, e foi também no encontro que isso aconteceu, o meu relacionamento com a Santíssima Trindade foi outro. E é isso que Ele quer nos conceder, fazer com cada um de nós nessa manhã. A sua dificuldade de rezar, a sua dificuldade de se dirigir a Deus, e muitas vezes se limita a pedir coisas. Deus quer diferente. Ele quer que você cresça na oração, que você faça esta oração mais do que nunca a partir de hoje. Senhor, conceda-me a graça de querer o que o Senhor quer, porque o Senhor me ama. Se eu quero bem para mim, para minha família, o Senhor quer muito mais. Então vamos cantar com muita força, com muito entusiasmo esta música. Se eu orar, se eu clamar, o Senhor vem em meu auxílio. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas
Põe a mão sobre o seu coração e vá sentindo mesmo a presença do Espírito Santo, que é quem te auxilia e te auxiliará, não somente aqui no Ceará, mas especialmente aqui no Ceará. Há uma promessa de Deus que quer se cumprir, meu irmão, na minha vida, na sua vida. E é preciso que você queira, mas que você queira ardentemente. Então deixe que o próprio Espírito faça arder o seu coração. Faça arder o seu coração. E nesse breve silêncio, permitamos que o Espírito Santo haja e faça o que desejar em nosso coração. Bendito seja Deus, que já cumpre todas as suas promessas nos nossos corações. Meu irmão, que você possa agradecer nesse momento. Esse Deus que te ouve, esse Deus que te atende, esse Deus que sabe as necessidades, esse Deus que te sustenta. Bendito seja, meu Senhor, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor não me deixa só. Bendito seja, Senhor. Bendito seja porque o Senhor ouve o clamor do seu povo. Bendito seja, Senhor, porque não há o impossível. Para Deus tudo é possível. Deus é Deus de milagres e a promessa de Deus se cumpre. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus de milagres. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor vê os nossos corações. Bendito e adorado seja. Eu queria que levantasse a mão somente as pessoas que, uma palavra de ciência que chegou para nós, da cura e libertação. Pessoas pedindo por cura de vícios dentro de casa. E até mesmo você que já é o segundo Ceará que você pede a mesma coisa. Levante a mão quem está nessa situação, por favor, levante a mão. Continue com a mão levantada, você que está desse jeito. E você que está mais perto dessa pessoa, fala para ela, toma posse. Toma posse. Você que está em casa, nessa situação, continue com a mão levantada. E você que está mais próximo dessa pessoa, fala assim, toma posse que a graça está chegando. Toma posse. Pedi e vos dará, bateis e vos será aberto. O Senhor sabe da sua necessidade. Fala para essa pessoa. Fala para essa pessoa que está mais com a mão levantada. Toma posse, que Deus vai te dar no tempo dele. Deus vai te dar no tempo dele. Deus vai te atender, meu irmão. Eu sou testemunho disso porque meu pai bebia desde que eu me conheço por gente, desde antes de eu nascer. E com a graça de Deus, após muita oração, ano passado ele parou de beber e já tem quase um ano que ele está sem beber. Então toma posse, toma posse. Foram 33 anos de oração, da minha mãe. Então Deus há de cumprir. E se você crê na promessa do Senhor, eu vou perguntar se você crê, você vai responder bem forte, eu creio, beleza? Você crê na promessa do Senhor? Eu creio. Você crê na promessa do Senhor? Eu creio. Você crê na promessa do Senhor? Eu creio. Então vamos cantar se eu orar, se eu clamar. Se eu orar, se eu clamar, as
Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Amém. Louvado seja Deus.